Olá pessoal, meu nome é Samir, sejam bem-vindos ao canal Six in Canada e eu vou mostrar para você nesse vídeo como que você, brasileiro, pode fazer para imigrar para o Canadá através do programa de imigração da província de Manitoba, que é a província que eu moro. E nesse vídeo eu vou explicar uma maneira para quem ainda está no Brasil e quer se mudar para cá e uma maneira também de conseguir a residência permanente para quem já veio para o Canadá através de um programa de imigração temporário, um visto de trabalho ou um visto de estudos. Solta a vinheta! Então pessoal, eu não vi nenhum vídeo explicando com tantos detalhes esse programa de imigração e por isso eu decidi fazer esse vídeo para vocês. Esse programa de imigração provincial, ele é tão grande e tem tantas vertentes que pouco se fala sobre ele na internet ou poucas informações você vai encontrar para brasileiros em português, então eu resolvi fazer esse vídeo e deixar mastigadinho para vocês. Mas como eu disse, esse é um programa muito amplo, muito grande, e ele se encaixa para quem ainda está no Brasil e quer vir trabalhar, ele se encaixa para quem já veio como trabalhador temporário, um visto de trabalho temporário, se encaixa para quem veio fazer um college, um visto de estudos temporário, e ele também se encaixa até mesmo para investidores que estão no Brasil e querem investir aqui no Canadá. Então existem várias formas de você, brasileiro, ganhar a sua residência permanente e vir imigrar aqui para o Canadá. E eu vou fazer uma explicação de cada uma dessas vertentes e vou separar aqui embaixo na forma de capítulos, então se você quiser ver alguma parte específica vai ficar mais fácil para você. Então vamos ao que interessa. E a primeira vertente que eu trago para vocês é uma vertente que serve para quem ainda está no Brasil e gostaria de conseguir a residência permanente e se mudar para o Canadá. Lembrando que a residência permanente é um documento que permite com que você more por tempo indeterminado em qualquer cidade do Canadá e possa trabalhar para qualquer empresa. E ela é equivalente ao famoso Green Card dos Estados Unidos. E todas as informações que eu vou trazer nesse vídeo estão disponíveis no site oficial do governo, que eu vou deixar no link aqui na descrição. Mas, eu já adianto, não existe nenhum vídeo tão explicado quanto esse que eu vou fazer para vocês. Então, se você quer apoiar o canal, já deixa seu like. Então, é possível aplicar para esse programa estando no Brasil? E a resposta é sim, é possível. E eu vou explicar para vocês como que vocês podem fazer. Esse programa, ele é chamado Skilled Worker Overseas, ou seja, trabalhadores qualificados no estrangeiro. Como que funciona? Então, constantemente o governo da província de Manitoba faz um levantamento, um estudo, mostrando quais são as profissões em demanda aqui nas cidades da província de Manitoba. E ele classifica essas profissões e faz uma lista, a lista de profissões em demanda. Eu fiz um vídeo exatamente sobre isso, que eu vou deixar aqui em cima no card, se você quiser você clica, que tem muito mais informações especificamente sobre a lista de profissões em demanda. E se você tem experiência em alguma dessas profissões que estão na lista de profissões em demanda, você pode participar desse programa que eu vou passar para vocês. Por que você pode participar? Porque o governo já determinou que existe uma falta de profissionais nessa área e ele está buscando em outros países profissionais para suprirem essa demanda. E como que você pode fazer? Primeiro você entra no site do governo, o site oficial do Programa de Imigração da Província de Manitoba, que eu vou deixar aqui embaixo também, e coloca todas as suas informações. Sua área de formação, sua profissão, sua graduação, sua experiência profissional, quantos anos você tem trabalhando, quais foram as suas funções, você descreve tudo lá. Quais são profissões em demanda? Eu vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, profissionais da área de TI, profissionais da área de saúde, construção civil e até mesmo ciências da natureza. Então, se você se encaixar em algumas dessas profissões, você pode entrar, como eu disse, no site, preencher todas essas informações e participar. Esse é o primeiro passo que você vai fazer para a sua imigração. E agora que você já fez isso e demonstrou o seu interesse para o governo canadense, preencheu tudo lá no site, o que pode acontecer? Se a sua profissão entrar em uma demanda maior, eles vão entrar em contato com você e te chamarem para uma entrevista, através de uma visita exploratória. O que é isso? Você vai sair do Brasil, vai vir para cá para a Winnipeg, trazer todas as suas documentações que comprovam que você tem experiência nessa área e eles vão entrevistar você aqui pessoalmente. Então você vai ter a oportunidade para mostrar para o governo, através de algum dos seus oficiais do governo, que você tem essa experiência. E como que você vai comprovar isso? Através de contra-cheques, cartas dos seus empregadores anteriores, carteira de trabalho e outras formas também. Se você conseguir mostrar para o oficial da província de Manitoba que você tem essa experiência na área em demanda, durante essa entrevista, eles vão gostar de você e eu vou contar o que pode acontecer nos próximos passos. Mas lembrando,
Toda essa documentação que você vai trazer para cá precisa estar em inglês. Então, se você tem carteira de trabalho em português, cartas em português, documentos em português, você vai precisar traduzir para o inglês ou para o francês. Então, eu recomendo que vocês utilizem o e-Traduções. E por que o e-Traduções? Porque ele é o mais barato que você vai encontrar na internet. Eu duvido você encontrar um site de tradução juramentada mais barato e mais rápido do que esse. É questão de 5 dias úteis, eles te entregam o documento traduzido, uma tradução juramentada, online, pelo e-mail, na forma de PDF. E se você quiser a versão impressa, a versão original, eles mandam por Sedex. E se você utilizar o nosso cupom, o cupom SIXINCANADA, você ainda ganha 5% de desconto. E agora que você já passou por essa etapa, eles te convidaram para vir para o Canadá, você veio para cá para passar por essa entrevista, trouxe toda a documentação, ótimo, você está numa visita exploratória pelo Canadá. E eu recomendo que você aproveite essa visita e faça um networking. Você pode ir para algumas empresas aqui na região de Winnipeg, entregar o seu currículo pessoalmente, conversar com pessoas da sua área, em empresas da sua área, e assim já vai avisar as empresas que você está participando desse processo e que provavelmente você vai conseguir a sua residência permanente em uma área de demanda e com certeza você vai conseguir uma job offer também nesse meio tempo. E agora eu tenho certeza que se você chegou até essa etapa, eles vão gostar de vocês, porque se eles já te chamaram para uma entrevista, você já demonstrou que tem experiência na área, o que eles vão fazer agora? Eles vão formalizar o convite para vocês, eles vão te mandar um convite para participar do programa da província de Manitoba. E esse convite, ele é muito especial. Tem várias pessoas que estão aqui trabalhando há muitos anos e estão esperando por esse convite. Então essa oportunidade que eu trago para vocês permite com que você ganhe esse convite estando no Brasil. Vai poupar muito tempo e vai facilitar muito o seu processo de imigração. E quando você receber esse convite, você vai ter que entregar toda a documentação, não só a sua, mas também a da sua família, para participar desse programa, porque ele é um programa que fornece a residência permanente para toda a sua família e não só para o trabalhador que está aplicando. Então, por exemplo, se você for casado, tem uma esposa ou um esposo e quer vir para o Canadá, tem filhos, todos os seus filhos, a sua esposa ou seu marido também vão ganhar a residência permanente através desse programa. Então você vai ter que fornecer, na hora da sua aplicação, documentos como certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, comprovação de renda, comprovação dos seus patrimônios, comprovações de viagens anteriores, comprovação de antecedentes criminais, diversos comprovantes que o próprio site vai te deixar bem claro que tudo o que você precisa. Mas lembrando, tudo isso vai ser preciso ser entregue no inglês ou no francês. Então, se precisar de tradução, faça a tradução através do e-Traduções. E depois que você entregou todos esses documentos online para o governo da província de Manitoba, eles dizem que o resultado final pode sair em até 6 meses. E esse resultado final vem através de uma carta, chamada Carta de Nomeação Provincial. E nessa carta vai estar todos os nomes dos membros da sua família que podem aplicar para a residência permanente no programa federal. Então você vai pegar essa carta e aplicar no Programa de Imigração Federal do governo canadense, e esse programa leva até 12 meses para ser completo. Mas enquanto isso, só com essa carta você pode também solicitar um visto de trabalho temporário e já vir trabalhar aqui no Canadá enquanto todo esse processo de 12 meses ocorre. Então você não precisa esperar esses 12 meses para vir aqui e já começar a trabalhar. Só com essa carta já te permite um visto de trabalho. Mas como vocês podem imaginar, tanto o processo provincial quanto o processo federal são muito demorados e burocráticos. Então, se você não tem uma confiança para lidar com toda essa documentação, eu recomendo que você procure uma assessoria de imigração cadastrada pelo governo canadense, uma assessoria de confiança. E eu recomendo a GoNorth. A GoNorth é uma empresa que tem muita experiência já em casos de imigração de brasileiros e eles sabem todos os detalhes dos processos de imigração e eles vão dar uma atenção especial para você do começo ao fim do processo. Então eu recomendo fortemente que vocês procurem a GoNorth. Além disso, a gente conseguiu uma parceria com eles que se você disser para eles que é nosso inscrito, eles vão te dar 10% de desconto em processos de imigração. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para vocês entrarem em contato diretamente com eles. E agora eu vou falar sobre a segunda vertente desse programa, que serve para quem já veio para o Canadá de forma temporária e quer a sua residência permanente. Então podem aplicar esse processo pessoas que já vieram para cá, seja para estudar, fazer um college, uma universidade com vistos de estudo, ou até mesmo quem veio para trabalhar com visto temporário de trabalho,
como por exemplo o LMIA ou o Working Holiday Visa. Esse programa sofre alterações constantemente e recentemente ele ficou muito polêmico e eu vou mostrar para vocês, mas eu vou mostrar nesse vídeo como ele está funcionando hoje. E esse programa funciona através de chamadas por pontuação e eu vou explicar como que funciona essa pontuação no decorrer desse vídeo. Mas é importante que vocês saibam que essas chamadas podem ser temáticas. Então, dependendo da demanda da província, eles podem chamar pessoas de uma profissão específica. Em outras épocas do ano, eles podem chamar apenas estudantes, ou até mesmo pessoas que têm familiares que moram aqui. E em algumas situações, eles chamam sim uma chamada geral, onde todo mundo está participando. E dependendo da chamada, a nota de corte pode ser muito alta, porque às vezes eles chamam só 50 pessoas, às vezes chamam 200, 400 pessoas. Então, dependendo do mês, dependendo da época do ano, ou dependendo dos requisitos da chamada, a nota de corte pode ser super alta ou super baixa. Mas como funciona esse sistema de pontuação? O próprio governo da província de Manitoba disponibiliza uma tabela que vocês podem preencher e calcular a pontuação de vocês. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para ela. Mas, de forma geral, todo mundo tem de 0 a 1000 pontos no total. E quanto mais pontos você tiver, maiores as chances que você vai ter de ser chamado em uma dessas chamadas. E essa pontuação é feita através de 6 parâmetros, sendo eles proficiência em idioma, sendo inglês ou francês, idade, experiência de trabalho, formação acadêmica e estudos, adaptabilidade e risco. E eu vou explicar de forma geral todos esses parâmetros para vocês agora. O primeiro parâmetro é a proficiência no idioma, que pode ser demonstrado em provas específicas como IELTS, o TOEFL, entre outros, e essa pontuação vai de 0 a 125 pontos no total. Então vocês podem tirar no primeiro idioma, que pode ser tanto inglês quanto francês, até 100 pontos, e se vocês tiverem também um segundo idioma, sendo inglês ou francês, mais 25 pontos no total. E é difícil conseguir essa pontuação? Não. A prova é bem simples, se vocês estudarem para ela, vocês conseguem, com um nível intermediário para avançado, conseguir a nota máxima, que é 100 pontos no inglês, por exemplo. E o segundo fator é a idade. E vocês podem tirar de 0 a 75 pontos, dependendo da sua idade. Se você tem de 21 a 45 anos, você vai ter a pontuação máxima. Se você tem mais de 45 anos, essa pontuação vai diminuindo, mas não se preocupe, você ainda assim vai ter pontos. O terceiro fator é a experiência de trabalho, que vai de 0 a 175 pontos no total. Uma parte importante dessa pontuação, que vale 100 pontos, é que se sua profissão for regulamentada, você vai precisar se cadastrar no órgão regulamentador do governo. E se você fizer isso, você ganha 100 pontos adicionais. O quarto fator é a sua formação ou os seus estudos. E essa pontuação vai de 0 a 125 pontos. Então, por exemplo, se você tiver um curso técnico, você ganha 70 pontos. Se você tiver uma graduação de 3, 4 ou 5 anos, você ganha 110 pontos. Se você tiver mestrado ou doutorado, você ganha a pontuação máxima, que é 125 pontos. O quinto fator é o mais importante, é a adaptabilidade. Ou seja, se você está adaptado à província de Manitoba. E eles dão diversas pontuações que a gente está deixando aqui na tela, mas, por exemplo, se você trabalhou por 6 meses ou mais em alguma das profissões em demanda aqui da província, você ganha 500 pontos, que é a maior pontuação que você vai poder ter nessa etapa do processo. Se você tem experiência de trabalho, mas não é em uma das profissões em demanda, você ganha 100 pontos. E se você já fez uma faculdade, um curso superior aqui na província, você também ganha 100 pontos. E o último fator, eles chamam de fator de risco, que mostra que é uma província ciumenta. Porque se você já teve experiência de trabalho em uma outra província do Canadá, eles tiram 100 pontos de vocês, então você fica com menos 100. E se você tem experiência de estudo em uma outra província do Canadá, eles também tiram 100 pontos de vocês, e o máximo que vocês podem ter nesse fator de risco é ficar com menos 200 pontos. E esse sistema torna esse processo de imigração através do Programa de Nomeação Provincial da Província de Manitoba um pouco polêmico, porque até pouco tempo atrás, para brasileiros não tinha praticamente nenhuma informação online, nenhum vídeo. Hoje, até que outras pessoas estão abordando esses assuntos. Então, por exemplo, muita gente veio para cá porque todo mundo falava, não, vem para cá que é fácil você conseguir a sua carta de imigração provincial, você vai conseguir imigrar, você vai conseguir a sua residência permanente. E as pessoas vieram para cá para trabalhar em diversas profissões que não eram da profissão em demanda. E o que acontecia?
não ganhava esses 500 pontos da adaptabilidade, porque não trabalhava em uma profissão em demanda por pelo menos 6 meses, e aí complicava, dificultava muito você atingir a pontuação necessária para as chamadas que eu vou mostrar agora para vocês. Então isso tornou muito difícil, e esse vídeo espero que ajude a vocês a se planejarem para conseguir chegar aqui no Canadá, já procurar uma empresa que está fornecendo empregos nessa lista de profissão em demanda, para que quando você vier para cá você consiga a sua pontuação e a sua residência permanente. Mas beleza, você fez a sua aplicação e agora está esperando ser chamado. Essas chamadas podem ser temáticas, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de chamadas do ano de 2024. São chamadas recentes para mostrar como que funciona. Por exemplo, teve uma chamada muito específica para uma profissão de motorista. Ela chamou 18 pessoas. Teve uma outra chamada grande em profissões específicas na área de demanda. Por exemplo, áreas da saúde, áreas de finanças, contabilidade e ciências. Eu, por exemplo, fui chamado nessa mesma chamada. E como vocês podem ver, não tem nenhuma nota de corte nessa chamada, porque provavelmente eles zeraram a lista de pessoas que entraram através de profissões em demanda nessa área. Isso é um bom sinal, porque não precisou ter uma nota de corte, eles já zeraram a lista. Teve uma outra chamada para quem veio para cá, para Manitoba, e se formou em uma instituição de ensino superior aqui. E a nota de corte foi mais de 800 pontos. E só para exemplificar para vocês, uma chamada geral onde todo mundo participa dessa pontuação, a nota de corte foi de 834. E lembrando que essas chamadas geralmente ocorrem 2 vezes por mês, então é bom você se planejar através da sua pontuação para você saber e ter uma ideia se você está atingindo, se você está próximo de atingir, ou o que você precisa fazer para você melhorar a sua pontuação, se você precisa se formar, se você precisa trabalhar em uma área em demanda, se você precisa melhorar o seu inglês. Então são várias oportunidades que você vai ter que ter para melhorar o seu ranking, melhorar a sua pontuação e atingir a nota de corte para ser chamado para sua residência permanente aqui em Manitoba. Como eu mencionei, esse programa ficou bem polêmico, porque teve até greves e paralisações, manifestações na frente do Congresso daqui da província de Manitoba, pedindo mais chamadas, pedindo pessoas que estão aqui, investiram seus tempos, investiram dinheiro para se formar aqui na província e acabaram não sendo chamadas e tiveram que voltar para os seus países, porque não atingiram a pontuação necessária. Então isso tudo trouxe uma polêmica tão grande que o próprio governo lançou uma chamada especial para pessoas que têm o visto quase para vencer. Então, se você está aqui em Manitoba e seu visto está quase expirando, você vai ter que voltar para o Brasil para não ficar ilegal, tem uma chamada no governo daqui da província de Manitoba que você vai lá, manda um webform e diz: meu visto está para vencer no dia tal, eu trabalhei em tal profissão, eu tenho tantos pontos, e assim você vai ser priorizado dentre essas chamadas. Mas ótimo, supondo que você foi chamado para aplicar para esse programa, significa que você já tem a sua residência permanente? Não. Agora entra na etapa de comprovação. Tudo que você disse para o governo que você tem, você vai ter que comprovar. Por exemplo, seus diplomas de formação de ensino superior, de faculdade, mestrado, doutorado, por exemplo. Se você disse que tem, você vai precisar comprovar. Você vai precisar comprovar a sua condição financeira, se você tem condição para se sustentar aqui, se você tem condição para aplicar para o processo de imigração federal. Você vai ter que comprovar também a documentação da sua família. Se você é casado, vai ter que dar a documentação de casamento. Se você tem filhos, a certidão de nascimento, a autorização para residir no exterior, diversos outros documentos que você vai ter que ter e traduzir para poder aplicar. Então, se for o caso de traduzir, eu recomendo o e-traduções. Mas como eu mencionei, esse é um processo muito burocrático e lento. E se você tem um pouco de receio em lidar com toda essa documentação, eu recomendo que você procure uma empresa de consultoria de imigração cadastrada pelo governo canadense. Então eu recomendo a Go North, porque é uma empresa séria, eles vão dar muita atenção para você do começo ao fim do seu processo, e se você disser para eles que é o nosso inscrito, eles te dão 10% de desconto em um processo de imigração provincial, por exemplo. Lembrando que o link da Go North está aqui na descrição do vídeo. E a terceira vertente para quem quer emigrar para o Canadá é através do programa de investidores. Pouco se fala sobre isso, não tem praticamente nenhum vídeo, então é um conteúdo exclusivo para vocês que são nossos inscritos, então já aproveita para deixar o like e fortalecer o nosso canal. Então, como eu disse, é uma vertente para investidores, então são pessoas que moram fora do Canadá, como por exemplo, pessoas que moram no Brasil e gostariam de investir aqui no Canadá e ao mesmo tempo ganhar a residência permanente. E como que você pode participar desse programa?
Você pode abrir uma empresa aqui no Canadá ou se tornar sócio de uma já existente. Mas se você se tornar sócio, é recomendado ter pelo menos 33% da empresa ou mais. Porque se você tiver menos do que isso, você vai ser considerado um sócio minoritário e aí a sua pontuação vai ser um pouco menor. Além disso, você vai precisar comprovar que tem experiência na área da sua empresa, seja porque você tem experiência em uma empresa parecida no Brasil, ou se você já foi gerente de uma empresa do mesmo ramo no Brasil, ou se você tem uma formação e trabalhou nessa área por pelo menos 3 anos. Então você vai ter que comprovar tudo isso através de documentos traduzidos para o inglês ou francês. Além disso, se você trabalhar em alguma área que precisa de uma formação específica, você vai ter que demonstrar que tem essa formação. Mesmo que você já tenha experiência, vai precisar demonstrar também a formação. Também é exigido o inglês, pelo menos o intermediário. Outro requisito importante é que você vai precisar demonstrar que tem propriedades no seu nome, mesmo que elas estejam no Brasil, que juntas somam um total de 500 mil dólares canadenses. Lembrando, você não precisa ter essa quantia no banco, você precisa ter propriedades, seja sua empresa, seja uma casa, ou até mesmo a soma de vários ativos que juntos somam 500 mil dólares. Mas você vai precisar investir 500 mil dólares aqui no Canadá? Não. O requisito para você investir aqui depende da região que você vai investir. Se é na cidade de Winnipeg, na região metropolitana de Winnipeg, você vai precisar investir 250 mil dólares. Se é no interior, na área rural ou em cidades menores, na província de Manitoba, você vai precisar investir 150 mil dólares canadenses. Quando você fizer isso e aplicar para o processo de imigração, eles vão pedir que você venha para cá através de uma visita exploratória. Eles vão pedir para que você venha, explore a região, para que você veja como é a situação na realidade, se você já não fez isso ainda, e durante essa visita exploratória, eles vão pedir para que você passe por uma entrevista com um agente de imigração aqui da província de Manitoba. E nessa entrevista você vai ter que demonstrar tudo isso que você disse, seja os seus investimentos ou até mesmo a sua experiência na área da empresa que você vai querer abrir aqui. Mas é claro, essa é uma oportunidade um pouco restrita, porque só vai poder participar quem tem muito dinheiro e gostaria de investir aqui no Canadá. Mas eu trago para vocês como uma alternativa. Se esse é o seu caso, saiba que existe essa possibilidade. Mas o que vocês acharam de todas essas informações que eu trouxe para vocês? Vocês acham que elas são relevantes? Você já tinha ouvido falar desses programas, principalmente desse que você pode aplicar estando no Brasil? Se você nunca ouviu falar e ouviu pela primeira vez, comente aqui abaixo, porque o intuito é ajudar você a imigrar através do seu Plano Canadá. Então, eu agradeço muito, pessoal, que ficou até o final do vídeo. Muito obrigado pelo apoio. Comente aqui abaixo se você gostou também, ou se você não gostou, se você tem alguma dúvida, alguma crítica, se eu falei alguma coisa errada. Comente aqui abaixo, porque a gente está sempre tentando melhorar e trazer um conteúdo de relevância que vai ajudar no seu Plano Canadá. Fiquem com Deus, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.